Só apertar aqui. Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Estamos tendo um bom retorno do som agora. Eu cumprimento a todos aqui presentes nessa manhã da ilustre presidência, doutora Caroline Stivel, também do senhor secretário José Osório. Doutor, tenho a honra de poder participar nessa manhã com os senhores. Recebi de muito bom coração o convite da doutora Caroline e fiquei muito feliz de poder compor hoje aqui essa mesa e poder falar de um tema tão relevante. Eu cumprimento também aqui os que estão nos acompanhando pela plataforma digital, e eu espero aqui poder contribuir um pouco com a questão da constitucionalidade da taxa do lixo, que é a nossa TLP aqui em Goiânia, Taxa de Limpeza Pública. Eu vou procurar ser sucinto para não me alongar demais no tema, e depois abrir o vídeo. O meu aqui? Não, eu não... Ah, tá. Acho que eu não estou aparecendo aqui. Agora acho que eu estou aparecendo. Ah, sim. Então, eu acho que não estava aparecendo antes. Obrigado. Eu vou procurar ser sucinto para que a gente possa ter, no final, se houverem algumas dúvidas a serem tratadas, eu estarei à disposição em poder respondê-las. Pois bem, falar da constitucionalidade da taxa do lixo, a gente precisa primeiro fazer o plano de fundo dessa taxa. O plano de fundo de qualquer taxa ou tributo são os princípios constitucionais. Nós respeitamos o princípio da legalidade, 156º, então toda instituição de tributo vai seguir a legalidade estrita, deve haver uma previsão legal. Mas, para além desses princípios, a Emenda Constitucional 132 de 2023, a nossa reforma tributária, ela trouxe mais 6 princípios. E dentre esses 6 princípios, 2 nos importa mais aqui nessa manhã. Claro, todos eles são relevantes, mas eu gostaria de destacar o papel de 2 princípios que se amolda perfeitamente à necessidade da preservação do meio ambiente. É o 145, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trouxe para nós o princípio agora da defesa do meio ambiente e da cooperação. Quando a gente pega defesa do meio ambiente e cooperação como princípios do nosso ordenamento tributário, do nosso sistema tributário nacional, necessariamente para que algo seja constitucional, deve-se respeitar os princípios, e esses são explícitos na Constituição Federal. Ou existem alguns outros princípios tributários, como a vedação à bitributação, por exemplo, que ela não está explícito, mas também respeitamos, é base, inclusive, para anular um tributo ali que se julga indevido, e quanto mais os princípios que estão explícitos. A defesa do meio ambiente, a importância com que esse tema tem sido tratado, veio agora resvalar na reforma tributária, e nós temos então a lei municipal que foi aprovada e foi colocada em vigor no dia 20 de dezembro de 2024, que trata justamente da TLP aqui em Goiânia. E dentro dessa lei, nós temos já, dentro da formação dela, a necessidade de encarar a questão ambiental, a defesa do meio ambiente. E quando a gente olha, por exemplo, para elementos dentro dessa lei, por exemplo, o artigo 5º, que vai tratar da base de cálculo, que nós vamos falar um pouco mais adiante com mais precisão, nós temos ali que o custo dessa atividade que vai ser feito o rateio, ele deve considerar também o manuseio desse lixo, o manuseio do resíduo, ele deve considerar as etapas posteriores. Então, quando eu cobro uma taxa, que ela vai ser com base no preço dessa atividade estatal, eu devo observar, então, dentro da base de cálculo dessa taxa, o manuseio, a destinação correta. E para ter uma destinação correta, eu preciso respeitar o princípio que agora está explícito no 145, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é a defesa do meio ambiente. E o princípio da cooperação, as coisas têm que andarem de mãos dadas. E nós temos também, como esse plano de fundo, agora um pouco mais antigo, o 225 da Constituição Federal, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito essencial, que nos é muito caro e que, de novo, é 100% relevante dentro desse tema. Ele guarda uma afinidade muito grande com a nossa temática, e com esse plano de fundo, então, é que a gente tem aqui a necessidade de ajustar o tratamento dos resíduos de uma maneira adequada.
Agora, passando propriamente para a taxa, né, porque esse é o plano de fundo constitucional da taxa, e a gente agora vai avançar especificamente para a legislação que trata da taxa. Bem, Constituição Federal, no seu artigo 145, inciso 2º, nós temos aqui que, caput, os entes, né, União, Estados, DF, municípios, poderão instituir, aí você tem primeiro impostos, né, no inciso primeiro, na sequência nós temos as taxas. E da leitura desse inciso 2º, nós temos taxa em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa do exercício de poder de polícia, passando brevemente por ela, pois não é o nosso objeto aqui referente à taxa de lixo, a taxa do exercício de poder de polícia está ligada ao critério de fiscalização. Ela não se confunde com o policiamento judiciário, ela não se confunde com o policiamento extensivo, senhor secretário, senhora presidente, ela não se confunde com esse tipo de policiamento. Não, é o exercício de fiscalização. Mas a gente tem que a nossa taxa do lixo ela se amolda perfeitamente à segunda hipótese, a segunda subespécie de taxa, que é a prestação de um serviço público específico e divisível. Se nós não tivermos específico e divisível, seria ali algo a ser tributado por impostos. Se é de caráter universal, a gente deve tributar por impostos. Se é específico e divisível, eu posso tributar por taxa. E entender o específico e divisível é a chave da questão. E uma coisa é corolária da outra. Específico e divisível, pode haver algum nível de divergência doutrinária, mas sustenta, por exemplo, o saudoso professor de Brito Machado, que uma coisa está intimamente ligada à outra. E muitos doutrinadores, o professor Sabag também vai sustentar nessa linha de raciocínio. Específico é poder dizer as unidades autônomas que irão se beneficiar dessa prestação de serviço ou da efetividade do poder estatal, doutor Bruno. É poder falar assim, nesta área eu consigo dizer quem são os destinatários finais desse serviço. Eu consigo separar. Por exemplo, quando eu digo que varrer rua é uma atividade estatal, eu não consigo dizer exatamente quem é o beneficiário de varrer a rua. Mas quando eu digo de coleta do resíduo sólido produzido pelas unidades autônomas residenciais, eu consigo dizer exatamente quem são as pessoas que estão sendo atingidas por esse tipo de prestação de serviço. Então nós temos um primeiro critério. Basicamente, a título de curiosidade, nós podemos dizer que outros serviços que hoje são remunerados por tarifas, como por exemplo energia elétrica e água, também poderiam ser remunerados por taxa. Isso foi, embora o entendimento entre o STF e o STJ ao longo do tempo se moldou a dizer que as tarifas seriam o ideal, a doutrina também sustenta que por ser um produto ou um serviço específico e divisível, a gente conseguiria também remunerar por taxa. Agora, a questão da divisibilidade, que é o segundo ponto do inciso 2º que nós acabamos de ler. A divisibilidade é poder mensurar quanto que aquela unidade autônoma está usufruindo desse serviço. É poder dividir aquela prestação de serviço e mensurar o quanto está sendo ali fornecido, o quanto está sendo utilizado. A partir do momento que nós temos essa capacidade, e de novo, pegando um exemplo bem simples, eu não consigo mensurar quanto da rua é varrido. Eu não consigo mensurar de quanto de poeira é varrido, mas respeitado ali uma certa aritmética, nós podemos dizer que a 5 a 7 litros por residência, em média, nós conseguimos coletar de resíduos sólidos. Ao falar de coleta residencial urbana, 2 ou 3 litros, enfim, os senhores que atuam mais dentro da área aí das cooperativas vão entender melhor esses dados com precisão. Mas específico e divisível é aqui requisito do 145, e esses dois requisitos eles vão estar explícitos no CTN. O CTN é anterior, ele foi ali colocado no período anômalo da nossa história, e ele é de 66, e o 79, inciso 2 e 3, ele fala no 2 sobre específico, e no 3 divisível, e a Constituição, ela vem trazendo esses mesmos critérios. Se a gente pegar ali o 77 também, vem falando das taxas. Se eu estiver falando muito rápido, os senhores me interrompam, por gentileza, tá? E eu desacelero aqui. Bom, efetivo ou potencial. O que seria esse serviço? Efetivo ou potencial? O efetivo é que efetivamente a pessoa fez uso. E efetivo também no sentido de que ele está posto à disposição daquelas unidades autônomas que citamos anteriormente. Ele efetivamente existe para essas unidades autônomas.
E potencial não diz respeito ao serviço, porque seria uma incongruência sustentarmos que ele seria um serviço potencial. Potencial é o uso. E nós estamos falando de um serviço de utilização compulsória posto à disposição do particular. Então, ele pode efetivamente utilizar aquele serviço que é efetivo, ou potencialmente o particular pode utilizar. E, de novo, mais um exemplo dentro da nossa Lei Goiana 11.304 de 2024, nossa TLP. Nós temos a tributação daquele particular proprietário, titular de direito da unidade autônoma terreno, onde ele vai ser tributado na tarifa mínima, na taxa mínima do valor aqui do tributo, em motivo que o serviço está lá posto à disposição, efetivamente. Potencialmente ele pode utilizar em algum momento. Então, uma vez que eu entrego esse caráter de deixar o serviço à disposição da pessoa, ela pode utilizar. Então, nós temos aqui esse inciso segundo, basicamente assim. A base de cálculo que nós começamos a falar anteriormente, para a gente aplicar uma alíquota, um preço, algo ali, a gente precisa primeiro de uma base de cálculo. E nesse mesmo 145, no parágrafo 2º, nós temos uma vedação. Taxas não podem ter bases de cálculo de impostos. Por quê? Se eu tenho a base de cálculo de imposto, eu estou, na verdade, chamando de taxa aquilo que é imposto. Eu estou travestindo ali um imposto na figura de uma taxa, porque talvez imposto seja ainda mais pesado de dizer, há um custo político por trás muito maior. Então eu não posso, por exemplo, utilizar a base de cálculo de um imposto na figura de uma taxa. Um exemplo, se eu pegar todos os aspectos da base de cálculo do IPTU e aplicá-lo à taxa, para poder calcular aquela taxa, se eu pegar todos os aspectos de maneira que eu não consiga nem mais distinguir o que é uma base de cálculo da outra, ali eu já cometi uma inconstitucionalidade. Eu estou violando o 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas as taxas, e especialmente a de lixo, e nós temos as taxas judiciárias, elas têm algumas peculiaridades. Aqui a gente vai falar da taxa de lixo dentro da sua peculiaridade. Nós temos que ela pode utilizar, segundo a súmula vinculante número 29 do STF, nós temos aqui que a taxa ela pode ter um ou mais elementos da base de cálculo do imposto. Nós podemos utilizar alguns parâmetros, e é doutrinariamente aceito, e jurisprudência também, que nós utilizamos, por exemplo, o parâmetro do tamanho do imóvel para dizer se aquele tributo ele é mais ou menos, né, será mais ou menos tributado aquele particular, aquela pessoa. Então, doutora Ana, eu posso utilizar alguns elementos da parte do IPTU, por exemplo. Eu posso pegar tamanho do imóvel, talvez não o valor venal do imóvel, porque já talvez não faria sentido, mas por tamanho de imóvel e metragem, que seria um dos elementos da base de cálculo do IPTU, eu posso utilizá-lo na taxa. O que eu não posso fazer é confundir, caros colegas, a base de cálculo de uma maneira completa. Eu não posso colocar as duas de uma maneira idêntica, porque senão eu estou ferindo aqui, eu estou fazendo uma inconstitucionalidade. Este mesmo STF vai validar a TLP. Por quê? Nós temos, num período anterior, em 96, o STJ chamado a dizer a respeito de uma lei paulista que estabeleceu uma TLP, uma taxa de limpeza pública. Acontece que a lei paulista trazia a previsão, além dos serviços específicos e divisíveis, aqueles que nós podemos dizer exatamente quem são os beneficiários desse serviço e mensurar em uma certa medida quanto que poderia estar sendo ali utilizado desse serviço, efetivo ou potencial. Além disso, trazia alguns serviços que são universais. Podas, roçagem de parques, limpeza urbana de um modo geral, varrer. Então você perdeu toda uma legislação que tinha capacidade de trazer recursos aos cofres paulistas, justamente porque ela incluiu serviços universais, o que não poderia acontecer. Em 99, o STF vai decidir a respeito de uma lei carioca, que seguiu a mesma coisa, seguiu da mesma forma, colocou serviços universais junto dessa questão. Voltando um pouquinho, mais um aspecto da base de cálculo que é importante nós ressaltarmos, e que tem e guarda aquele vínculo, aquela afinidade que eu citei anteriormente. A base de cálculo da taxa é o quanto se gasta
efetivamente para manter aquele serviço e entregar aos particulares. Óbvio, não tem como chegar com uma precisão matemática assim, a despeito de, por exemplo, a gente poderia falar na tarifa de energia ou na tarifa de água, que se fossem remuneradas por taxa, talvez tivéssemos uma precisão maior. Mas, de modo geral, esses serviços eles têm que guardar, senhor secretário, doutor, nós precisamos guardar uma certa equalizar. Quanto que gasta, divide pelas unidades autônomas, respeita a capacidade contributiva de cada contribuinte. Se eu falo de famílias baixa renda, em setores baixa renda, como, por exemplo, nós temos a previsão da nossa TLP aqui, né, que você vai fazendo, remetendo a outras legislações municipais, daqui mesmo de Goiânia, nós temos, por exemplo, isenção, ou nós temos não incidência sobre condomínios horizontais de baixa renda, da TLP. Então, respeitados ali as peculiaridades da capacidade contributiva, a base de cálculo vai dividir aquele valor sobre aqueles contribuintes. Então, e de novo, nós temos aqui que lembrar que dentro dessa base de cálculo, nós obrigatoriamente, para termos um tributo que respeite a Constituição, que respeite a reforma tributária, que inseriu ali no parágrafo 3º esses 6 novos princípios, dentre eles a defesa do meio ambiente, que respeite o 225 enquanto propósito e missão constitucional, de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para dizer que há uma constitucionalidade nessa taxa, a base de cálculo dela necessariamente deve considerar as iniciativas de reciclagem, de tratamento adequado para não agredir o meio ambiente, para transformar aquele rejeito, aquele lixo, de uma maneira mais adequada ao meio ambiente. Se não tivermos isso, nossa missão, o nosso propósito constitucional se torna uma letra morta. Olha, se não dissermos que, de fato, um tributo que não respeite isto, né, uma missão institucional de arrecadação que não respeite esses parâmetros, nós estamos falando de inconstitucionalidade. Podemos questionar. Pois bem, então ela traz na sua base de cálculo, essa lei, ela traz aqui essa possibilidade aí da gente, esse dever de considerar essas iniciativas. Então tem que estar no cálculo. Se hoje os R$ 21,50, que é dividido, né, que o preço hoje ele vai de R$ 21,50, que são R$ 258 por mês, a taxa mínima, a R$ 1.600,08 é a previsão legal para a taxa máxima. Né? Dentro desse valor aqui, se não tiver considerado as iniciativas como as das cooperativas para fazer um tratamento adequado desse lixo, nós precisamos rever o valor, sob pena talvez desse tributo ser inconstitucional, sob pena amanhã desse tributo cair, porque violou ali os próprios princípios de direito tributário e da Constituição nesse sentido. Pois bem, passando aqui ao final, já falando aqui da conta das tarifas, né, das taxas, 258 a 1.600, nós temos também que ela pode ser cobrada, esse valor, ele pode ser cobrado dentro da tarifa de água, desde que ajustado ali com a concessionária que está fornecendo o serviço. Então, isso é uma previsão da Lei Federal 11.445/2007, ancorada nessa previsão é que nós temos a nossa TLP cobrando ali dentro. E, de novo, aqui a gente tem, né, uma pegadinha, doutor José Osório. Nós temos uma pegadinha aqui que é o seguinte, né? Se você pega ali, ó, o IPVA, ele, em tese, se você não pagasse IPVA, você não teria nenhum problema em restrição ao veículo imediatamente, porque o Estado tem mecanismos de poder receber o tributo, né? Enfim, você tem os mecanismos de protesto, etc. Depois vai chegando na frente, execução fiscal, dívida ativa, e vai fazendo um caos ali. Mas aí você coloca o licenciamento, que esse é obrigatório para o veículo circular, e aí você coloca no mesmo DARF, no mesmo boleto. Então, se você não pagar o licenciamento e o IPVA ao mesmo tempo, não funciona a coisa. Da mesma sorte, por inteligência legislativa, embora questiona-se se realmente poderia ser feito dessa forma, porém, da mesma sorte, hoje nós temos esse amparo legal que faz com que, se você não paga o tributo, você fica sem água também. Então, a inteligência por trás disso é isso. Porque, assim, na própria lei 11.304, nós temos a possibilidade de dividir esse valor por 12, como é feito, e jogar junto com o IPTU. Então, você vai emitir o IPTU, só que aquela pessoa que não vai pagar o IPTU também não vai pagar a TLP, não vai pagar a taxa. Né? E para até perder o imóvel, vai um queijo, uma rapadura aí, com perdão da expressão. Mas quando a gente joga na tarifa de água, efetivamente o tributo é recolhido sob pena da pessoa ficar sem água. Então,
o dinheiro, certamente, do tributo não vai faltar. Não dá para dizer que a previsão orçamentária não pode contar com esse tributo, porque a pessoa não vai ter como escolher, né? Se não pagar, fica sem água. Pois bem, e, por final, aliado àquilo que nós começamos, com aquele plano de fundo, e entendendo a ideia aqui das cooperativas e dessa taxa que foi instituída, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, 2010, e ela vai instrumentalizar o preceito do 225 da Constituição Federal. Ela vai atender esses preceitos da defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É uma lei de suma importância que, de novo, ela também é citada na Lei 11.304 de 2024. Então, assim, nós temos um arcabouço hoje legislativo que aponta para a necessidade de um tratamento adequado e a constitucionalidade da própria taxa, se nós respeitamos aqueles parâmetros 145 segundo, que são objetivamente sobre a taxa, e não enfiamos serviços universais, como da leitura da Lei 11.304, não encontramos, né, nenhum objetivo de prestação de serviço universal. Então, nesse ponto, não vemos nenhuma inconstitucionalidade. Obrigatoriamente, nós temos o arcabouço necessário para dizer que é um comando legal, é uma obrigação fazer com que o tratamento do lixo seja o mais adequado. Então, a iniciativa que apresentar esse tratamento mais adequado, num custo viável, em tese, para obedecer princípios constitucionais, doutora presidente Caroline, nós teríamos que segui-la, certo? Nós teríamos que seguir. E, por final, para finalizar aqui a minha fala, não quero ser muito extenso, temos um vestígio de inconstitucionalidade num ponto, né, como o nosso secretário falou aqui no início, né, dizer a constitucionalidade, dizer os pontos positivos, mas também apontar ali possíveis incongruências que podem aparecer, porque nosso papel em fiscalizar essas incongruências é fazer com que a coisa seja viável, porque essas incongruências crescem, chega um momento em que a lei pode ser declarada inconstitucional ou podem surgir tantos problemas que o custo político de manter essa taxa acaba ficando muito caro, né? E como eu conversava aqui mais cedo, conversa de bastidor, há 4 dias atrás, por 20-12, já passaram a primeira votação, que depois vou votar a plenário para tentar derrubar a taxa do lixo. Então, você vê que tem um custo político muito grande manter. Então, quanto menos incongruências nós tivermos, menor vai ser o custo político para manter o tributo, com o objetivo ali de poder remunerar também as cooperativas. E a incongruência que eu quero apontar aqui é a seguinte: os grandes produtores de resíduos, salvo erro o artigo 3º da Lei 11.304, os grandes produtores, eles ficam dispensados de fazer o pagamento dessa taxa. Por quê? Para eles existe uma obrigação de contratar por meio de tarifa um serviço adequado de coleta, transporte e tratamento. Então você tem aí as empresas que têm as suas licenças ambientais e licença junto à Prefeitura de Goiânia, que realizam a coleta. E aí você vai ver isso no condomínio horizontal, que é um grande produtor aí de resíduo. E dentro desses condomínios horizontais, então, que tem essa obrigatoriedade, nós estamos assistindo hoje, talvez porque é o primeiro ano, o município joga a taxa para todo mundo e depois a gente vai se adequando, pode ser essa justificativa, ou pode ser caráter arrecadatório, pode ser um monte de coisa da qual a gente faz ilações, mas não conseguimos sustentar exatamente o motivo. Mas, nesses que são obrigados a remunerar por tarifa um serviço à parte, e que as unidades autônomas estão sendo cobradas, com previsão, inclusive, na 11.304. A previsão para essas unidades autônomas dentro do condomínio ser cobrada. Então, eu não tenho efetivamente o serviço público sendo prestado. Eu estou violando, inciso segundo. Eu preciso ter efetivamente posto à disposição daquele particular o serviço, para que eu possa cobrar dele a taxa. Nem que potencialmente ele use, mas se ele não tem à disposição, se simplesmente ele não pode pegar o lixo dele e colocar do lado da lixeira do condomínio e ser recolhido, porque quem vai cuidar daquilo são as concessionárias desse serviço que são remuneradas por tarifa, então cobrar dessas unidades autônomas é inconstitucional. Porque elas não têm à sua disposição efetivamente o serviço. Elas não foram reservadas. Então, as soluções, óbvio, sempre, de novo, olhando para o princípio da cooperação, buscar primeiro na administração, ver se existe uma solução rápida, não ser uma solução rápida, viável, doutor Bruno, ajuizamento aí de mandato de segurança, porque uma vez que o serviço não é fornecido, porque não pode ser potencialmente fornecido, ele tem que ser efetivamente fornecido, e se a pessoa vai usar ou não, aí entra a questão do potencial, mas se não está acontecendo efetivamente o serviço e está sendo cobrado de outra maneira, não poderíamos, então, essas unidades autônomas aí desses condomínios
serem cobradas dessa forma, e assim eu encerro minha fala.